O ambiente que a empresa está inserida pode ser dividido em duas faces diferentes. A primeira delas é o ambiente interno da organização. Nele está inserido todas as ações que a empresa tem total domínio. São as ações e os agentes que estão dentro da organização e sobre as quais ela tem controle. O ambiente externo é o ambiente que está em volta da empresa. É o ambiente do mercado que a empresa atua, o que envolve ações econômicas, ações de cunho econômico, ações políticas, ações culturais, ações de concorrentes, ações de clientes, de fornecedores. São os agentes que estão em torno da organização que atuam no mesmo mercado que ela. Se a gente parar para analisar com mais atenção, a gente vai perceber que as ações do ambiente interno estão sob o controle da empresa. As ações do ambiente externo não estão sob o controle. Cabe a nós, enquanto gestor, analisar o ambiente externo com cuidado para que a gente possa se preparar e se adaptar a este ambiente, já que nós não temos controle sobre ele. Pensando nisso, Michael Porter, na década de 70, criou um modelo muito conhecido até hoje, muito usado até hoje, que é um modelo que vai falar um pouco e nos ajudar a analisar um pouco desse ambiente externo. Ele analisa um dos fatores do ambiente externo, que é a competição. Porter fala que o mercado é uma arena competitiva, sobre a qual existem 5 forças que influenciam diretamente esse mercado, esse ambiente. Essa teoria, esse modelo, é chamado de modelo das 5 forças competitivas. Esse modelo ele coloca 5 forças, como o próprio nome diz, que vão influenciar diretamente o mercado em que a sua empresa atua. Vamos tentar falar sobre cada uma delas. A primeira das 5 forças, ela está no centro da competição. É chamada de rivalidade entre os concorrentes. Essa força é a força que rege a competição. É o grau de rivalidade entre os concorrentes de determinado setor. Tente imaginar um determinado setor, qualquer tipo de setor, e pense nos concorrentes que atuam naquele setor. Então, se você for fazer uma análise da sua empresa, ou uma análise de algum estudo de caso, algo que vai envolver a competição do ambiente externo, a primeira coisa a analisar é os concorrentes que atuam naquele mercado. Não adianta pensar a empresa como uma célula individual do mercado. Sempre haverá concorrentes que atuam no mesmo ramo, com o mesmo segmento, com os mesmos produtos. Esse é o conceito principal para a gente entender rivalidade entre os concorrentes. Empresas que atuam no mesmo ramo, com o mesmo segmento, com os mesmos produtos. Primeira coisa a analisar no mercado externo, no ambiente externo, é a rivalidade entre os concorrentes. Segundo ponto que se analisa quando a gente fala de modelo das 5 forças, é colocado logo abaixo dos concorrentes. São a ameaça de produtos substitutos. O que vem a ser produtos substitutos? Produtos substitutos são produtos que são outro tipo de item, não é o mesmo produto que você vende, mas que pode substituir. Isso é, ele pode fazer com que o seu cliente disponha de dinheiro para comprá-lo no lugar de comprar o seu. Vamos dar um exemplo. Digamos que você trabalhe com flores, você tem uma floricultura. Quando eu falo de rivalidade entre os concorrentes, você vai analisar todas as floriculturas que atuam com o mesmo segmento que você. Então, é floricultura de bairro que atua para presentes, você vai analisar todas as floriculturas que atuam naquele mesmo bairro. Essa é a análise da rivalidade dos concorrentes. Você tem que perceber quais são as forças daquelas outras floriculturas, quais são as forças da sua própria empresa, quais são as fraquezas delas e quais são as fraquezas da sua empresa. A comparar um pouco a sua empresa com os concorrentes. Agora, digamos que nesse mesmo bairro existe uma loja que vende chocolates especiais, chocolates para presentes. Perceba que aquela loja de chocolate, ela não é uma concorrente da sua loja de flores, porque você atua em um produto e ela atua em outro produto. Entretanto, a pessoa que vai comprar presentes para você pode naturalmente desistir de comprar flores e ir na loja de chocolates e comprar uma caixa de chocolate enfeitada, bonita, que seja também um tipo de presente. Então, a loja de chocolate e os chocolates daquela loja atuam como produtos substitutos das suas flores. Para a gente entender melhor, então, primeiro item das 5 forças competitivas, rivalidade entre os concorrentes. No exemplo que eu estou dando, a gente estaria falando da floricultura vizinha, ou do bairro vizinho, ou da mesma rua. Quando eu falo de ameaça de produtos substitutos, eu estou pensando em produtos que não são os mesmos que você vende,
mas que tem a mesma utilidade no sentido da sensação que o cliente vai ter. Então ele pode substituir o seu produto. O seu cliente vai deixar de consumir o seu produto para consumir o produto da outra empresa. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, os chocolates decorados seriam um produto substituto às flores. Depois de você analisar seus concorrentes, analise quais podem ser os produtos substitutos para a sua empresa ou para o produto específico que você esteja estudando. A terceira coisa que fica acima no símbolo, no desenho que foi montado por Porter, que fica acima, é a entrada de novos concorrentes. Muitas vezes no mercado a gente fica analisando só o presente e a gente não lê, não se prepara, não estuda para entender quem está por vir, quem está para chegar no mercado que eu atuo. Essa é uma análise muito importante. Dentro do ambiente externo estão aqueles concorrentes que podem vir. Porque normalmente os concorrentes que vêm, eles vêm com inovações, ou se for grandes redes, ou grandes franquias, ou mesmo empresa que vem de fora e não seja uma rede, alguém vem investir no mercado onde você já atua. Essa empresa ela pode vir com grandes inovações e ser uma grande concorrente para você. Então é preciso também estar de olho no mercado que vai chegar. Porter ele coloca esse outro ponto, a possibilidade da entrada de novos concorrentes. Então nós temos até agora 3 análises. A rivalidade entre os concorrentes existentes, a ameaça de produtos substitutos, em terceiro lugar, a entrada de novos concorrentes. Essa linha que ele coloca, essa coluna que ele coloca, que é o primeiro ponto dessa análise, ele está focado na questão da concorrência. Veja que você tem o próprio concorrente, um produto substituto que passa a ser um concorrente e novos entrantes, né? Que são os novos concorrentes que podem atuar no mercado. Agora ele tem uma outra análise que vai fechar o modelo, que são o poder de barganha da sua empresa. Nesse poder de barganha ele coloca 2 extremos. De um lado ele coloca os fornecedores, do outro lado ele coloca os clientes. É importante perceber qual é o poder de barganha do seu fornecedor e qual é o poder de barganha do seu cliente. Esse termo poder de barganha está relacionado à negociação. Barganha é um termo que está relacionado à negociação. Qual o poder de barganha do seu fornecedor? Quer dizer, até quanto ele pode controlar o mercado que ele atua. Fica um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Digamos que existe uma grande distribuidora de leite no seu estado e você tem um supermercado. Um mercado pequeno, de bairro. A importância da sua empresa, do seu supermercado, para a distribuidora é muito menor do que a importância dela para você. Se você não puder comprar o produto dela, você vai ter uma marca forte com a qual você não vende, com a qual você não trabalha. O seu cliente vai chegar no seu supermercado, vai pedir essa marca e você não vai ter para oferecer. Isso é um problema para o seu mercado. Entretanto, para a empresa que fornece o leite, para a fábrica, o seu mercadinho é muito pequeno e ele não tem tanta relevância assim. Nesse caso, você, enquanto varejista, está dependendo da força dessa marca, que eu estou dando exemplo, uma marca de leite. Está dando a força dessa marca de leite. Logo, você tem menos poder de barganha do que a fábrica. Se a fábrica precisar aumentar os preços, você vai ter que de alguma forma, se adaptar e aceitar esse novo preço, porque trocar de fornecedor seria um grande problema para você, visto que a marca é forte. Entretanto, se a gente pegar um exemplo contrário, imagine uma grande rede de supermercado, que tem supermercados em vários locais do país, e ela resolve trocar de fornecedor com essa mesma fábrica de leite. Ela resolve trocar de fornecedor. O prejuízo que essa fábrica vai receber é muito maior do que se fosse o contrário, se a fábrica deixasse de comprar da rede de supermercados. Então perceba que no primeiro exemplo, o mercadinho e a fábrica de leites, o mercado pequeno, ele depende da marca da fábrica para poder ter relevância para o seu cliente querer ir lá comprar, porque o cliente só quer determinadas marcas. Então o mercadinho ele tem dependência dessa fábrica. Logo, é a fábrica que tem alto poder de barganha. No caso contrário, no caso da rede de supermercados, é a rede que tem poder sobre a fábrica. Então a fábrica depende da rede. Logo, a fábrica tem menor poder de barganha nesse caso.
Então é preciso analisar qual o seu poder de barganha com os seus fornecedores. Algumas empresas ficam dependendo, ficam reféns de determinadas fábricas, determinadas empresas. E aí elas têm um baixo poder de barganha. Quando isso acontece, qualquer tipo de modificação na empresa, em efeito cascata, prejudica a sua loja, o seu supermercado. Então o ideal é que você analise se você está com um poder de barganha maior ou semelhante ao seu fornecedor. Essa é a grande análise. Do outro lado, nós temos o poder de barganha do cliente. É a gente tentar entender o quanto nós temos capacidade de negociar com o nosso cliente. O quanto nós temos poder de barganhar com ele. É a última análise, que tem a mesma lógica da análise do poder de barganha do fornecedor. É importante a gente entender que quando eu falo poder de barganha, eu não estou falando que você vai negociar, que você vai necessariamente ter que sentar e negociar. Mas eu estou falando da capacidade de negociar. Então, se a sua empresa depende do seu fornecedor, você provavelmente tem que se adaptar sempre às condições que ele oferecer. Se a sua empresa depende de um determinado cliente, às vezes algumas empresas dependem, ficam refém também de um cliente específico, 2 ou 3. E aí você depende desse cliente, você tem um baixo poder de barganha. O ideal é que você consiga controlar esses poderes a ponto de você ter um poder de barganha maior. Então, fechando, a ideia de Porter é analisar a competição do mercado. Para isso ele se baseia nas 5 forças: a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de produtos substitutos, possibilidade de entrantes ou de novos concorrentes, poder de barganha do fornecedor e poder de barganha do cliente. A grande questão dessa análise é você enxergar o seu mercado e tentar construir soluções que vão te preparar para esses problemas que podem acontecer. Então você precisa pensar em como construir barreiras de entrada para os novos concorrentes. Você pensar em como ser um diferencial frente àquele produto substituto, de forma que ele não possa lhe substituir. Você pensar em como aumentar o seu poder de barganha junto ao seu fornecedor e como ter um produto tão diferenciado que aumente o seu poder de barganha junto ao seu cliente. Essa é uma análise importante de fazer. Eu convido você, gestor, a tirar um tempo, sentar, escrever sobre isso e tentar analisar como se comporta, quais são as forças competitivas e como se comporta o mercado que você atua frente a esse modelo. A partir daí, tomar ações que possam te ajudar a se preparar para enfrentar esse mercado, essa disputa da concorrência. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Até a próxima.